aqui onde o prefeito Pedro Bigardi acaba de inaugurar mais uma de suas obras, o complexo viário que liga a Ponte São João ao centro. Este complexo recebeu o nome de Leta e Oswaldo Bárbaro. De surpresa, primeiro, olha, eu vou me referir primeiro ao excelentíssimo prefeito Pedro Bigardi, às demais autoridades, senhoras e senhores, amigos, e eu vou ser bem breve, como eu vivo apregoando que em inaugurações e festas, as autoridades, as pessoas a chamar, que não veio contar as histórias, até porque a história aí dos meus pais estão nesse jornalzinho que está aí. Mas eu não posso deixar de falar rapidamente que toda essa ideia começou lá no começo dessa gestão, com o Honorivaldo Roberto Sutti foi falar com o Gerson Sartori pedindo que desse o nome dessa obra ao meu pai Oswaldo. Na mesma ocasião, eu fiquei próximo da Margarete Bigardi, casualmente, nós estávamos numa comemoração no Politeama, começamos a conversar e com o Diriachães, Miranda Duarte, querida amiga, diz assim, nós conversamos tanto daquele negócio que dá até nó na língua. E descobrimos ali um monte de afinidades, coisas assim que talvez a cidade não dê grande importância, mas que eu acho importante, que é essa confraternização, essa união, atividades de entretenimento, culturais, artísticas. E a Margarete me falou da Feira da Amizade. Eu falei, conte comigo, e daí para fora. Ela falou da representação da cidade. Eu falei, Margarete, mas aí vai depender de... Enfim, vocês sabem como a conversa mole vai embora. Muito bem. Eu fui lá participar com a Margarete da Feira da Amizade, me Jundiaí, que o Pedro, na hora, nós só conversamos e ele já foi lá e anunciou. Arrematando. Estava tudo mais ou menos encaminhado, eu tive a liberdade de falar com a Margarete. Margarete, eu gostaria que minha mãe também fosse homenageada. Normalmente, quando a gente conversava à tarde, só que no dia seguinte ela podia falar, por exemplo, o Pedro tinha assinado a ideia da gente. Por mais que seja, todo mundo sabe que a Margarete, que o Pedro, a última palavra a falar lá na casa, que é o senhor. Na verdade, o Pedro foi muito simpático com todas as ideias que surgiu comigo e a Margarete. Naquele dia foi ao contrário, ela não telefonou no dia seguinte. Na mesma noite ela me ligou dizendo, o Pedro adorou a ideia, vai encampar a ideia e vai propor ele próprio e vai se empenhar para isso. Enfim. Não, agora eu vou acabar mesmo. Aí veio essa história. O Pedro foi lá pedir para o departamento jurídico para ver como que funcionava. Uma mesma obra com dois nomes. E eu estava querendo que fosse o apelido da minha mãe, porque Jacira Ferreira, nem eu me lembro. Eu só me lembro de minha mãe ser chamada de Jacira, quando nós vimos para São Paulo naqueles médicos famosos de emagrecimento. Minha mãe era gorda, encontrou algumas vezes o Jô Soares, disse que ele disse que olhava e era assim, não vai adiantar nada. Aí falava assim, dona Jacira, nós estávamos esperando para ver se era nós mesmos, no caso que eu acompanhava ela. Muito bem. Ele virou, lá o departamento disse, sem método, botar dois nomes numa obra só. Virou a La Ponte São João e a Oswaldo Bárbaro, o Pedro Bigardi virou, fez assim. Mas são dois túneis, dois nomes. E na vida... Ele deu um jeito e foi uma coisa maravilhosa. Eu estou muito grato, muito honrado, muito envaidecido. Estou vendo um monte de amigos meus aqui, um monte de gente que eu não consegui avisar. Mas, de coração, muito obrigado. Não falei muito. Então, obrigado. É uma grande honraria, evidentemente, meus pais serem lembrados. Um resgate de um pouco da história da Ponte São João, de Jundiaí, mas eu acho que principalmente ele deve servir como estímulo para que outras pessoas sejam lembradas. Me parece que o governo Pedro e Margarete Bigardi
têm esse interesse em resgatar a história de Jundiaí, tanto que vão reformular, revitalizar também a Ponte Torta. Isso eu acho importantíssimo. Então, a obra aqui é, lógico, uma honraria muito grande para a família, mas eu acho que mais importante se criar e se perceber a necessidade de se registrar a história da cidade. Satisfação enorme estar aqui hoje, mais uma inauguração, mais uma realização, prefeito Pedro Bigardi, do seu governo. E a gente tem andado muito e participado muito aí de inaugurações, e a gente vê que a Câmara Municipal de Jundiaí está aqui forte, dá até para fazer uma sessão. Bom, a gente tem andado muito, viu, Pico? Primeiro que aqui foi uma alegria para todos nós da Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar esse projeto que a gente já tinha discutido lá com o Norival Sutti, que contou uma linda história, viu, Erazeta aí, filho dele? Contou uma linda história para nós. Então, isso aqui é uma obra muito importante para a mobilidade urbana da nossa cidade, não é isso, Fogó? Integrando com o bilhete único agora que o prefeito Pedro Bigardi já implantou na cidade, junto com o BRT, que já está liberada a verba de 130 milhões. Mas é importante também a gente utilizar esse espaço aqui, prefeito Pedro Bigardi. E por que tem tanto vereador aqui apoiando e prestigiando uma obra dessa? Porque durante esse 1 ano e 10 meses, nós tivemos a oportunidade, nos 4 cantos da cidade e no centro também, de estar inaugurando obra, de estar levando benefícios para as pessoas. Quando eu falo isso, Jamil Yatin, é porque o DAI, lá no Parque Centenário, instalou um posto para estar tratando a água, coisa que não tinha, ainda que muitos falavam que a água aqui era 100% tratada. Eu falo isso porque lá em Voturucaia, o secretário Durval Orlato levou 150 vagas de creche, com convênio com as escolas das freiras, das irmãs, de primeira linha e de primeira qualidade. Eu falo isso porque nós fomos lá no Cidade Nova, o Nilson está aí, diretor de serviços públicos, e fizemos uma pista de caminhada, né, doutor Pacheco? Onde as pessoas só usavam para utilizar droga. Mas fez do Cidade Nova e fez o Onofre Canedo, um parque lá na região do Novo Horizonte, onde as pessoas não tinham local para ter academia ao ar livre, o campinho, não tinha pista de caminhada e hoje tem. Eu falo isso, secretário Cristiano Lopes, porque aquele centro esportivo de Voturucaia que estava lá parado, foi refeito. Eu falo isso, secretário Júnior Pelilante, porque foi feita a estrada da Boiada, que há 20 anos pediam, que liga Jundiaí à Várzea, e a estrada do Nova Era, que liga Jundiaí à Louveira. Bom, o prefeito vem investindo muito e buscando até corrigir o que tem no passado. Por exemplo, essa obra aqui, na nossa opinião, tinha que ser um grande viaduto, mas era uma obra que já tinha sido iniciada, que é lógico que vai estar ajudando a desafogar. Não vai favorecer toda ainda a região da Ponte São João, mas com certeza com o BRT que vem depois também vai integrar, aí vai estar facilitando ainda mais. Mas é uma obra importante que começou já na gestão passada e que felizmente o prefeito Pedro Bigardi fez algumas correções e está entregando hoje. E obras assim está acontecendo também na região do Vetor Oeste, ligando o Novo Horizonte ao Tulipas, também ali na região do Retiro, do Guanabara, também está abrindo ali grandes avenidas, porque senão o trânsito fica sufocado. E é lógico que agora também a gente depende do governo do estado para fazer as obras de transposição da Anhanguera, que aí sim a gente vai desafogar o trânsito. Toda obra que você desvia o trânsito, você constrói um túnel, é muito importante, porque você vai desafogar o trânsito que vem nos horários de pico, tanto do bairro como do centro, né? Quer dizer, é um túnel de 2 vias, onde facilita muito, quer dizer, tanto uma pessoa que quer cortar um caminho, tanto do bairro para o centro, como do centro de volta para casa, né? Então, toda obra viária é bem-vindo, né? Porque o crescimento de Jundiaí é muito grande, está às vistas de todo mundo, então a prefeitura se preocupando com o viário, isso é muito importante. Achou que ficou bom a obra? Ficou excelente, né? Uma obra aí praticamente muito bem feita, muito bem confeccionada, a iluminação perfeita, o asfalto perfeito, toda a infraestrutura de vazão, então é uma obra de primeiro mundo. A Ponte São João é uma das regiões que tem um vetor que mais cresce na cidade, né? É um dos bairros mais antigos, mais tradicionais da cidade.
e há tempo os moradores aqui da Ponte São João vinham pedindo uma obra que desse um alívio para o trânsito, que melhorasse o fluxo, tanto no sentido bairro-centro como centro-bairro. Essa obra tem uma fundamentalidade de trabalhar justamente nisso, né? Aliviando, criando alternativas de caminho e proporcionando aqui para os moradores até mesmo uma melhor qualidade de vida. Eu queria, antes de mais nada, dizer assim, a gente, através da Secretaria de Obras, eu queria cumprimentar muito o Alain e toda a sua equipe, que teve uma dedicação muito grande a essa obra, uma obra muito difícil de ser feita. Para vocês terem uma ideia, nós pegamos o início de 2013, a obra já vinha desde 2011 e tinha 35%, 30% da obra realizada. Nós fizemos 65% dessa obra nesse período desse 1 ano e 10 meses de governo. E uma obra que tem muita interferência com redes, com patrimônio histórico. Ali nós temos a antiga estação, que nós vamos recuperar completamente o patrimônio da estação, vamos recuperar agora. A própria ferrovia, que é muito difícil fazer obra em ferrovia. Houve uma dedicação muito grande do Alain, de toda essa equipe técnica, o engenheiro que acompanhou toda a obra aqui, que pra gente é uma equipe dedicada. A construtora também, que a gente teve uma relação muito tranquila, está aqui representada. Então a gente teve uma dedicação grande através da Secretaria de Obras. E o Júnior Aprilante, que era o secretário de Obras também, eu queria cumprimentá-lo pelo empenho. Todo dia ele conversava comigo sobre essa obra, como o Alain também o faz. Todo dia a gente discutia que é uma obra importante e inédita em Jundiaí, uma obra diferente para Jundiaí, um túnel desse tipo. É um túnel de qualidade, ele segue os padrões dos túneis que são feitos na capital de São Paulo e outras capitais do Brasil. Então uma dedicação muito grande. A segunda consideração que eu queria fazer é em relação à mobilização, à circulação viária. E aí eu queria comentar o Folgose e toda a equipe, a Regina também, os técnicos, o Armandinho, meu amigo, o nome dele, comentar todos os funcionários públicos que trabalharam nesse projeto de sinalização viária. Por que isso? É importante dizer isso. Só a obra do túnel, ela não resolveria os problemas aqui. Precisava fazer uma reformulação da circulação viária daqui para lá, de lá para cá. E isso foi feito pelos técnicos, com muita dedicação. A Secretaria de Planejamento, Daniela também participou com a sua equipe. E aí teve uma coisa bacana. Os técnicos, inclusive são meus amigos de vida de prefeitura, trabalhei com eles muitos anos. Um deles falou uma coisa muito bacana para mim. Falou, a gente fez um estudo técnico, só que a gente já fez esse estudo outras vezes. E é difícil um governo aceitar a equipe técnica, fazer um projeto dessa categoria, de mudar uma direção, e o prefeito assumir, porque dá muito impacto na cidade. Mas eu respeito a equipe técnica, eu respeito essa equipe da prefeitura, os servidores públicos. Nós estamos no dia do servidor público, agora essa semana, são dedicados em todas as áreas, Então são eles que constroem a cidade de Jundiaí. Então a gente queria comentar o Folgose e o Alain, a pessoa deles e o Júnior, todos os servidores da prefeitura que atuaram nessa área. E aí, eu queria dizer mais uma coisa para vocês. Eu falo que talvez Deus tenha me preparado para ser prefeito ao longo da vida, como técnico da prefeitura, como engenheiro, pelas andanças que eu fiz por aí, como deputado estadual. E eu falo uma coisa que para mim é verdade do fundo do meu coração. Acho que Deus, depois dessa preparação toda que fez para ser prefeito, depois que eu ganhei, acho que Ele pensou assim, não adianta eu ter preparado ele só. Um anjo para mim. E é ela, através dela ela chegou no Pipoco, a gente conversou, realmente foi muito tranquila essa relação para poder homenagear duas pessoas que têm a cara da Ponte São João, como disse aqui a Sônia na sua poesia. Então é a cara da Ponte São João. E tem um anjinho que nasceu, né? Eu sei que tem marmanja que fala que não é anjinho, é um anjão, né? Mas fica longe. Tem um anjinho do meu lado aqui também. E aí, para não me alongar, dizer assim, nessa preparação que eu tive ao longo da minha vida, eu tive algumas referências históricas, e especialmente como prefeitos. O Vasco Venchiarutti, eu li a história do Vasco Venchiarutti. Era um arquiteto, urbanista, e um homem que enxergava o futuro. Ele enxergava além do seu tempo, ele pensava no futuro. E o Vasco, quando eu li a história dele, talvez eu tenha até tido mais vontade de ser prefeito. Eu trabalhava no Secretaria de Planejamento, uma tese que contava a vida dele, e eu lendo
eu pensava no futuro. Estou aqui inspirado, viu, Picoco, por Oswaldo Bárbaro para falar isso que eu vou dizer agora. O Vasco pensava o futuro. E um governo tem que pensar o futuro. Ele tem que pensar adiante. Por isso que a gente está fazendo o polo tecnológico. Por isso que a gente trouxe o Instituto Federal que o Durval conseguiu em Brasília. Por isso que a gente se preocupa em fazer um novo hospital na cidade, moderno, para que a cidade possa realmente pensar daqui a 10, 20 anos, esse projeto está pronto. É pensar no futuro. E teve um outro prefeito com que eu trabalhei, que foi o Valmor Barbosa Martins, que era um homem inquieto, um homem que queria realizar o tempo todo, tenso, para lá, para cá, um realizador. E eu quero que o nosso governo seja realizador. O Gerson falou aqui uma lista de projetos, e ontem, curiosamente, eu acabei relacionando as principais ações do governo. Eu relacionei 100 ações principais do governo. Bilhete único, todas essas coisas que vocês sabem. Imagina vocês que nesse período eu contei 100 semanas de governo, um pouco menos. É uma realização por semana. É um bilhete único uma semana, é o túnel na outra, é o Instituto Federal na outra, é a UPA na outra, é a reforma da básica, é ampliação de creche. Cada semana a gente tem uma realização, se a gente pegar a média. Eu quero um governo realizador para as pessoas. A exemplo que era o jeito do Valmor fazer, e ele realizou muita coisa em Jundiaí. Eu tive uma terceira inspiração, e eu não estou desmerecendo ninguém, estou falando do fundo do coração. Eu tive uma terceira inspiração que foi o professor Pedro Fávaro, com quem eu trabalhei como servidor e como que eu trabalhei ao lado da mesa. Ele trabalhou do meu lado na mesa antes de se aposentar durante 2 anos. E o professor Pedro Fávaro era um homem muito correto, muito honesto. Ele marcou a sua vida pela honestidade. Então, eu quero um governo que seja um governo que pense o futuro, que seja realizador e que tenha honestidade nos propósitos e nas ações. Agora, para não ser uma formação só e trazer alguma coisa minha, eu quero mais do que isso. Eu quero um governo humanizado. Cuidar da cidade, cuidar das pessoas, que é o slogan, é uma humanização, que a gente faça para as pessoas, converse com elas, que a gente se reúna, que a praça esteja lotada de gente para poder se reunir novamente e conversar, e comemorar, e festejar, e fazer o carnaval, e fazer a festa, e dialogar, que as pessoas possam se encontrar na rua, nos eventos, nas ações, na sua casa, que a pessoa possa botar uma cadeira na porta da sua casa e encontrar os vizinhos. É a humanização nas relações que eu gostaria que isso acontecesse. É nesses princípios que a gente constrói, com todas as dificuldades que as coisas têm hoje. E no Oswaldo Bárbaro, viva Ponte São João! Valeu! Bom, essa obra tem uma importância muito grande na ligação do centro da cidade com a Ponte São João. É uma demanda antiga da cidade. Nós fizemos essa obra, inclusive mudando a sinalização, orientação viária aqui também, para melhorar o fluxo. Então vai melhorar muito a vida daqueles que se dirigem ao centro e vice-versa. A Torres Neves vai ser uma mão única, inclusive, para facilitar, vai ter estacionamento, vai melhorar muito a segurança também ali. E em termos de obras para a cidade, estamos fazendo muita obra viária, mas especialmente as alças de acesso ali na região da 9 de julho, na região do Córrego da Valquíria, no trevo de entrada. O governador já prometeu, o ano passado nós trabalhamos muito com o governo do estado, estive com o secretário de estado agora de transportes, e a obra vai sair. Talvez o maior desafio nosso seja esse acesso à cidade. Carrossel. Sem Leta e Oswaldo, a ponte não seria realeza. Não seria alegria, a eterna companhia, brincadeira de verdade na razão do dia a dia. Não seria carnaval, não seria boemia, não seria samba enredo, nem seria uma família. Sem Leta e Oswaldo, a cidade não seria tão bonita, não seria abençoada com o pão de cada dia, não seria travessia, não seria tabuleiro, não seria fantasia, não seria o arraial, não seria o palanque, não teria futebol, nem luar de debutante. Sem Leta e Oswaldo, a ponte não seria joanina, nem meninos nem meninas,
guardariam na memória as delícias desta vida. Sem Leta e Osvaldo, nossa terra não seria de vanguarda, não teria carrossel, nem picoco, nem pituca, nem paróquia, nem poesia. Parabéns a todos vocês.